A Embrapa retoma em julho o Seminário Piauiense de Apicultura, que este ano conta com destaque especial. As abelhas sem ferrão despertaram apicultores e ganham espaço na programação do seminário, que vai ser realizado em Floriano de 1º a 3 de julho. O meliponário da Embrapa em Teresina abriga as principais espécies de abelhas sem ferrão. Elas são a base de estudos que têm como finalidade a preservação das espécies. A pesquisadora Fábia de Melo Pereira coordena os experimentos com as abelhas sem ferrão e nativas. Aqui na Embrapa nós temos um projeto de conservação de espécies nativas de abelhas, né? Esse projeto, a liderança é aqui da Embrapa, mas ele não ocorre só aqui. Nós temos também pesquisadores trabalhando com isso em Belém, na Embrapa Amazônia Oriental, na Embrapa Semiárido em Petrolina, na Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, São Paulo, e no Senargem em Brasília, né? Então é um projeto de conservação, são mais de 21 espécies de abelhas sendo conservadas, né? E a gente procura também, junto com a conservação, estar desenvolvendo pesquisas para entender melhor a biologia delas e também desenvolver um sistema de produção para que os nossos meliponicultores tenham formas de manejo mais adequado e possam conservar e criar mais essas abelhas. E que virtudes a senhora destacaria para as abelhas sem ferrão ou as meliponárias? Bom, elas, como elas são as abelhas nativas, né? Inclusive elas são chamadas de abelhas indígenas porque os índios já criavam essas abelhas assim que o Brasil os portugueses chegaram aqui, né? Já encontraram os índios criando essas abelhas, tanto que o nome delas são todas indígenas, né? Iraí, Tiu, Buruçu, sempre nomes indígenas, né? Então assim, são abelhas realmente nativas, então quando a gente está preservando essas abelhas, estamos ajudando na conservação da fauna nativa mesmo do nosso país. São abelhas muito mansas que você pode ter em casa. Hoje em dia, inclusive, muitas pessoas já têm no quintal e no jardim de suas casas uma colmeia de abelhas para ajudar na preservação e ao mesmo tempo já ter ali um melzinho, né, que eles podem estar consumindo. É um mel natural, com propriedades mais naturais, né, sem uso de agrotóxicos por perto. Então tem essa vantagem. E assim, para o produtor mesmo, é um mel muito diferenciado, muito procurado. Todo mundo aqui no Piauí lembra da sua infância de ter comido mel de tiúba, né? Todo mundo tinha um avô ou pai que criava uma tiúba e podia estar consumindo esse mel. Um mel com preço diferenciado, né? Elas têm uma produção menor do que as abelhas africanizadas, mas em compensação o preço desse mel é bem diferenciado também, né? A gente vê aí relatos de pessoas que conseguem vender 1 litro de mel a quase R$100, né? Então ainda tem essa vantagem. Para a pesquisadora, as abelhas nativas podem ser criadas como negócio, com vantagens para quem cria. Sim, né? Porque você, além do próprio mel, né, é uma coisa que o pessoal já procura muito, perguntam muito para a gente, onde é que eu compro as abelhas? Né? Então não é só o mel que pode ser comercializado, os próprios enxames já podem estar sendo comercializados e muitas pessoas já procuram querendo já comprar quantidades mesmo para poderem estar montando o seu agronegócio com a meliponicultura. A apicultura piauiense será motivo de seminário na primeira semana de julho, em Floriano. Nesse 15º Seminário Piauiense de Apicultura, nós vamos estar discutindo os 40 anos da atividade apícola no Piauí, né? E nesses 40 anos nós tivemos uma evolução muito grande, né? O Piauí passou praticamente de um estado que o mel era extraído de forma bem artesanal por meleiros no meio do mato, para um dos maiores produtores de mel do Brasil e que exporta o seu mel diretamente para os Estados Unidos, né, e para a Europa, principalmente para a Alemanha. Então, assim, o ganho na atividade apícola para o estado foi muito grande. E agora está na hora da gente resgatar um pouco essa questão das abelhas sem ferrão, né? É uma atividade que a gente tem recebido pessoas querendo iniciar na atividade. Quase que semanalmente a gente tem alguém aqui procurando a gente, querendo saber como é que eu faço, onde é que eu compro abelhas, como eu posso estar trabalhando com isso. Então agora a gente vai tentar começar mesmo a profissionalizar esses produtores aqui no Piauí.
E a participação é um evento aberto a que público? O evento é aberto para o público em geral, né? Mas principalmente para quem quer cria abelha ou quer criar abelha, ou quer iniciar a atividade. Então temos muitos apicultores, né, que estão indo para a região de Floriano. Nós estamos fazendo, junto com a Universidade Federal do Piauí, um convênio para que haja refeições no refeitório mesmo da universidade, a baixo custo, né? Estamos tentando procurar também questão de locais para as pessoas estarem se alojando também a baixo custo. É um projeto, é um resgate de um evento, né? Porque é um evento que a gente fazia todos os anos e agora estamos realmente com muito tempo que ele não era realizado. Então retomamos isso, né? Um projeto da Embrapa, junto com a Universidade Federal do Piauí, Sebrae, Codevasf, o governo do estado, né? Então a gente está realmente fazendo esse resgate na tentativa de continuar nessa profissionalização, não só da apicultura, mas agora também da meliponicultura. Esta é uma colmeia de abelhas sem ferrão da espécie tiúba, muito conhecida no Piauí. A pesquisadora Fábia Melo mostra as características da colmeia e a incrível organização das abelhas. Elas colocam os discos, né? A cria elas dispõem em forma de disco. A rainha, nós temos inclusive uma bem aqui, não sei se a câmera consegue pegar, ela está bem aqui se exibindo toda, né? Tá aqui. Então, a rainha, ela diferente da abelha africanizada, em que a rainha faz a postura e aí as operárias vão alimentando a cria com o tempo, né? Alimentando diariamente, colocando alimento para elas. Nessas abelhas, não. As operárias botam todo o alimento dentro da célula, a rainha faz a postura e depois as operárias fecham. E aí elas não entram mais em contato com as crias até que haja realmente o nascimento delas, né? Que haja a emersão da operária, né, da abelha. Então aqui você vê, elas colocam, elas protegem toda a região da cria com essa parte de cera, né, que é feita com cera, a gente chama de invólucro, né? Então ele está aqui justamente para proteger a cria das condições climáticas, né? Realmente tentar manter a temperatura da cria numa temperatura ideal para o seu desenvolvimento. E é daqui que sai o mel, né? Dessa parte aqui que fica o mel, né? É aqui, ó, bem aqui, do lado, tá vendo? Tá, elas fazem potinhos também é bem diferente da abelha africanizada, né? Que bota nos alvéolos. Elas fazem potinhos de cera e aqui elas vão enchendo com o mel ou com o pólen, né? Elas separam, tem pote só para mel, potinho só para pólen. Então, agressividade zero. Vocês estão vendo aqui que a gente está mexendo tranquilamente na colmeia, por isso que muitas pessoas já têm usado, inclusive, para colocar em jardins, né? No quintal. Então, você pode estar criando elas tranquilamente. É uma espécie protegida do ponto de vista de ameaça, de extinção? Não é, né? Porque, assim, como a gente tem tido um desmatamento muito grande, né? Então isso vai ameaçando todas as espécies. A tiúba, até que o bioma dela é um pouquinho mais protegido, mas a uruçu amarela, por exemplo, que o bioma dela é bem do cerrado, então ela está já inclusive no livro vermelho do IBAMA como espécie ameaçada de extinção. E como uma pessoa pode aderir à criação de abelhas sem ferrão? É só captar nos biomas e trazer aqui para um lugar mais adequado? Como é? Tem que tomar cuidado porque elas são animais nativos, né? Então, como animais nativos, elas são protegidas por toda a nossa legislação. Tá? Então, assim, existe um regulamento do CONAMA dizendo como você pode estar realmente capturando essas abelhas para poder estar criando. Então, você não pode simplesmente chegar num oco de uma árvore que tem lá a tiúba e tirá-la, né? É necessário que essa árvore esteja ameaçada, que esse enxame esteja ameaçado, né? Ou porque é uma região que já vai ser desmatada mesmo, né? Inclusive, a gente tem solicitado que nessas áreas de desmatamento que tem resgate da fauna, que não se esqueçam do resgate das abelhas também, né? Que a abelha também é uma fauna e precisa ser resgatada. Então, seria nessa questão de quando elas estiverem ameaçadas, ou comprar de produtores cadastrados no IBAMA, ou então espalhar
iscas, né? Existe caixas iscas, garrafas iscas, eles fazem muito garrafa isca com PET, garrafa PET mesmo. Você pode estar espalhando e aí você captura as abelhas e aí não tem problema. Aí é só levar para onde quer criar. Então é um valioso patrimônio, mas que precisa ser preservado. Com certeza, né? As abelhas nativas, elas são responsáveis pela polinização da nossa mata nativa. Essas abelhas, elas já eram criadas pelos índios quando os portugueses chegaram no Brasil. Então, sendo assim, elas evoluíram aqui junto com as nossas matas e são as principais responsáveis pela polinização das matas.